Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Nós vamos falar sobre a prece. Primeiro eu vou usar aqui o livro Entre o Céu e a Terra, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia conveniente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça. Interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação do nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E, imprimindo significativa entonação à voz, continuou. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia, para o adequado aproveitamento da força. Temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transituadas de maneira infinitas, da luz suprema à treva total, e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo, no sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons dos instintos, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontra. Cada degrau da vida está superlotado por bilhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização própria à esfera da terra em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano de vida, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria, né? Ou seja, nós
temos que procurar passar tudo o que aprendemos sobre o Espiritismo para que nós possamos ajudar os espíritos a evangelizar o mundo. Quebrando o silêncio que se fizera natural, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento? Quando estivermos à frente de propósitos malignos, um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio. Digamos, invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E, em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração a dissolver-se. Por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências, que a elas se aglutinam e aperfeiçoam, o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inemovível fundamento das leis. Todos somos senhores das nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é o princípio divino a que ninguém poderá fugir. Bem, aí nós vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos aconselheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedires a ele. Mateus.
quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que estás nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não perdoará os vossos. Mateus. E também disse essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse: Não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparentais orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossas faltas, e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Eficiência da prece. Veja o que for que peçais na prece. Crede que obtereis, e vos será concedido. Marcos. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que a revelemos. Acreditam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um de nós. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida sejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E, neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria, procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que se faça ou se deixe de fazer. É por esta razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anulam
a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido. Não basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, seu sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência, a resignação, quando se dirigir a Ele com confiança. Ele inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso das suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter de fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer, cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte de tomar o atalho da direita e não o da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e não por ter me deixado abater. Mas, se dirá porque o bom espírito não lhe disse claramente: siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo, o teria convencido da intervenção da providência. Foi, antes de mais nada, para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer o uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu acompanhante e não teria tido a necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Bem, aí estão as instruções sobre a prece. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado. Saudações a todos que nos ouvem.
Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra desta semana, com muita gratidão sempre por essa oportunidade, que possamos aproveitar todas essas oportunidades que a vida nos apresenta, momentos de estudo, dos ensinamentos do Evangelho, ensinamentos que nos foram trazidos pelo nosso Mestre Maior, Jesus. Hoje eu trouxe algumas reflexões do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Martins Peralva, ele chegou em Minas por volta de 1950, fez parte ali da União Espírita Mineira, conheceu Francisco Cândido Xavier, participou intensamente do movimento espírita mineiro, coordenou a Mocidade Espírita, o precursor, enfim. Escreveu 5 livros com um valor doutrinário muito rico, estudando a mediunidade, estudando o Evangelho, pensamento de Emmanuel, mediunidade e evolução. Uma linguagem simples, objetiva, pois ele era escritor e jornalista, né? Então, são leituras bem edificantes, com uma linguagem fácil de entendimento, né? Então, vamos ver hoje colocações de 2 capítulos, que ele fala sobre estudo e trabalho. Começa nos lembrando de uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. A espiritualidade superior vem insistindo através de consecutivas mensagens pela necessidade do estudo e do trabalho. Amor e instrução tem sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Aliás, não é de agora que os espíritos exortam os homens ao estudo, à instrução, à cultura. Mas a cultura, no entanto, que não envaideça o homem, mas o torne humilde, sinceramente humilde. Humilde de dentro para fora. Quando se lançavam na França os fundamentos do Espiritismo, iluminadas entidades que organizavam a codificação, utilizando-se da personalidade missionária de Allan Kardec, já despertavam os obreiros da primeira hora para o imperativo da instrução. O Espírito de verdade, cujas palavras deixam indiscutivelmente entrever uma transcendente autoridade, comunicando-se em Paris em 1860, exortava, incisivo: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. O amor é o trabalho, a ação, o serviço, ou seja, é a prática, é a vivência dos ensinamentos. E a instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e sabedoria, né? Já nos lembra também André Luiz em suas obras, as 2 asas, amor e sabedoria. Temos que aprender e evoluir nesses 2 sentimentos, né? Nessas 2 situações. Amor e instrução constituem 2 alavancas, 2 ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas.
todos nós, né, trabalhadores que estamos estudando, participando, vivenciando a questão mediúnica, temos que estar atentos com o amor e com a instrução. Não podemos somente estar preocupados e desenvolvendo uma dessas situações. O ideal é que caminhem juntas. Por intermédio do amor, que é o trabalho, a ação, né, a prática, exerceremos a solidariedade. Identificarmos-nos com o sofrimento do próximo, né? Vamos desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro. O que eu posso fazer para ajudar esse irmão? Então, é um exercício. Visitaremos o enfermo, o encarcerado, despertaremos, enfim, no âmago da nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe potencialmente em cada ser. Por meio do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a claridade da sombra e a sinceridade da hipocrisia. Então, nós precisamos, sim, importantíssimo ter o estudo do Evangelho, tantas obras que edificam, que trabalham as nossas percepções, né? Nossa mente tem que estar equilibrada, numa sintonia positiva, para que a gente possa estar receptivo ao amparo da espiritualidade, à intuição que todos nós recebemos, e para podermos ajudar também. Para poder ajudar, temos que estar bem emocionalmente, espiritualmente, pelo menos nos esforçando por ter o mínimo de equilíbrio, né? Não quer dizer que temos que estar ou ser perfeitos para poder estar em qualquer trabalho, não. Mas nós temos que estar nos esforçando por ser uma pessoa melhor, por combater as nossas imperfeições, para poder transmitir algo de bom, não é mesmo? O Espiritismo, como acentua Allan Kardec, não é uma doutrina que induz os seus adeptos a estranhas, esdrúxulas particularidades. Nem estudo sem amor e nem amor sem estudo. É o equilíbrio, não é? Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. E o estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Veja que é uma colocação simples, explicando cada um, porque se eu vou somente para o amor, a prática, né, favorecendo o coração, mas eu não cuido da outra parte, que é importantíssima, né? Não é só doar, mas despertar aquela alma para Deus, despertar os ensinamentos à luz do Evangelho também nesses corações que necessitam, sim, do alimento, da questão material, mas não é só isso, precisamos também, além de dar as necessidades a eles, falar de Deus, falar de Jesus, transmitir os ensinamentos, é isso que ele quis dizer, né? E o estudo sem amor pode nos levar para um campo da presunção, da vaidade, que é um perigo, né? Quanto mais a gente estuda, mais aprende, o intelectual, o espiritual ampliando, se eu não lidar com isso, com humildade, canalizando esses ensinamentos a quem necessita, compartilhando, desenvolvendo isso e aplicando na minha questão mediúnica, com certeza estou com grande risco de me perder no egoísmo, na vaidade. Lembrando da advertência de Paulo de Tarso, né? O saber ensoberbece, mas o amor
edifica. Isso está em Coríntios, lembrem-se sempre disso, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta também. Recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar. São palavras de Emmanuel. 4 palavrinhas importantíssimas. Estudar e aprender. Não adianta eu estudar, saber de cor livros, o evangelho, toda a obra, se eu não interiorizar e tentar colocar em prática, né? Que aí vem o aprendizado. Entender e aplicar. Então, é estudar, interiorizar, entender isso e colocar em prática. Aconselha a divulgação do estudo nobre. Todavia, reconhecendo a fragilidade humana, destaca a necessidade do espírita pelo amor alicerçar as palavras no exemplo. Todos nós que somos espíritas, né? Conhecemos a terceira revelação, muito nos será pedido, né? Porque muito nos foi dado. Então, tudo aquilo que a gente estuda, que a gente transmite, a gente tem que se esforçar para dar o exemplo, não é mesmo? Observando o empenho dos instrutores espirituais na incessante recomendação ao estudo, não devemos esquecer que Leon Denis, preocupado de certo com o problema da ignorância que leva ao fanatismo, asseverava no seu tempo: o espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. Os ensinamentos aí estão, né? Mas temos o livre-arbítrio, e se não estivermos orando e vigiando, podemos nos perder, né? Na vaidade, no orgulho, na presunção, e até nos desviar da pureza desses ensinamentos. Então é muito sério, temos que estar atentos à nossa conduta. Que rumo tomaria a doutrina espírita se nos encatelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, aliando-nos das mensagens que descem dos céus? Aonde iríamos parar se os livros permanecessem fechados nas prateleiras e nas livrarias? Que seria do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do equilíbrio, do bom senso. Então, lembremos sempre do amor e sabedoria. Dessas 2 palavras, dessas 2 asas, que nós temos que estar atentos e ir desenvolvendo. Equilíbrio, bom senso, amor e sabedoria. São as 2 asas de que se utilizará o espírito humano em seu voo para o infinito, como espíritos eternos que somos. Então, trabalho e instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Que seria do espiritismo, consolador prometido por Jesus, se, estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo insigne missionário leonês: trabalho, solidariedade e tolerância? Há, portanto, como se observa, uma dupla inseparável, indissolúvel: necessidade, amor e instrução. Então, não poderia enganar-se o espírito de verdade quando disse: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Ao preceituar nos primórdios do espiritismo o imperativo do amor e sabedoria, né? Por isso que o espírito de verdade nos lembrou para nos amarmos,
né? Amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Ensinamentos tão valiosos que temos que trazer sempre a reflexão para os nossos pensamentos. E o que nos tem faltado em nossas consecutivas experiências é o fator preparação, né? O que nos falta é preparação evangélica, é cristianismo em nosso coração, em nossa inteligência, para que sabemos viver em todas as situações que a vida nos apresenta. A forma que nos conduzimos numa ou noutra experiência que falará por nós, no tocante à nossa destinação espiritual. O problema, como podemos perceber, é de preparação, em síntese, de adaptação à lei do amor ensinada e vivida por Jesus, e que a interpretação espírita amena, suave e lógica veio colocar ao alcance do homem. Jesus e Kardec, em todos os seus ensinamentos, pregonizam um mundo de trabalho e dignidade, de solidariedade e amor, do mais forte ajudando o mais fraco, do mais rico colaborando a favor do mais pobre. Um mundo de moralidade e respeito, de ordem e progresso. O cristianismo e o espiritismo pregonizam uma sociedade em que os pobres saibam e possam conquistar honestamente o pão de cada dia, tanto quanto o rico saiba e queira transformar os seus patrimônios, de que em última análise é apenas um administrador, em oportunidade de trabalho e prosperidade para todos, né? Então, o problema, portanto, é de preparação para a luta, segundo os padrões do Evangelho que a doutrina espírita veio estruturar na consciência humana. Compreender, compreender e compreender, não é? Eis a imperiosa, indispensável necessidade do ser. Compreensão, com tudo o que resulte menos da cultura vaidosa, que edificada no materialismo, e sem o lastro evangélico, tende a agravar as soluções. Mas uma compreensão que decorra do conhecimento espiritual, com base na ética do cristianismo, e que o espiritismo veio revitalizar. Se o homem deseja efetivamente ser feliz, deve, sem embargo do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho, guardar fidelidade à própria consciência. Então, utilizar com nobreza e confiança todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, lhe confiou. E dizer sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Então, esta é a nossa bela reflexão desta noite. Veio através de Martins Peralva, e que tenhamos a consciência de quão importante é estarmos desenvolvendo o estudo e o trabalho. Conhecemos uma casa espírita, como a Casa de Fabiano, conhecemos os livros, a literatura, a obra básica, Allan Kardec, Emmanuel, psicografias do Chico, Divaldo Pereira Franco, enfim. Instrução, orientação, ensinamento não nos faltam. Que possamos ter, como diz o nosso espírito orientador, né? Emmanuel, nosso querido benfeitor, disciplina, disciplina e disciplina, para que a gente possa realmente conseguir organizar a nossa vida, deixar um tempo para esses estudos edificantes, porque são essas informações que vão
burilar o nosso íntimo, tocar os nossos corações, nos despertar para o verdadeiro significado da vida, que passa muito rápida, né? Cada encarnação temos um tempo determinado de vida e daqui a pouco estaremos retornando. Então não podemos deixar de lado o aprendizado, que é a razão principal das nossas vidas. E que Deus possa estar iluminando a cada coração que nos ouve nesta noite. Uma boa semana a todos e sigam confiantes de que Deus está no leme e que nada nos faltará. Tudo acontece com a sua permissão. Façamos a nossa parte com muita fé, com confiança, leitura diária do Evangelho, a prece, conversem com Deus, nosso Pai, e com certeza a ajuda não faltará. Que assim seja.